Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu compartilho com vocês uma receita de bolacha caseira que é feita em poucos minutos e que provavelmente você tem todos os ingredientes em casa. Então, se você quer saber passo a passo da receita, fica até o final desse vídeo. E a receita é muito simples. Em um recipiente você vai colocar 2 ovos, aproximadamente 1 xícara de açúcar, tá? Quase 1 xícara. 1 colher de sopa de margarina ou de manteiga, tá? Uma colher bem cheia. E agora é só mexer por aproximadamente 1 minutinho. E depois de 1 minuto, vocês vão adicionar 1 colher de sopa bem cheia de fermento químico, fermento para bolo, meia xícara de leite e mexer mais 1 minuto. Lembrando que a medida da xícara que eu estou utilizando é de 250 ml. Então, depois de mais ou menos 1 minuto mexendo, eu vou adicionar agora a farinha de trigo. E a farinha de trigo até dar o ponto. Vocês vão precisar de 4 a 5 xícaras de farinha de trigo. Então, vocês vão colocando aos poucos e vai chegar um momento que vocês não vão conseguir mexer com a espátula. Aí, vocês vão mexendo com as mãos. Então, é muito interessante que você coloca aos poucos para vocês não exagerar no ponto da farinha de trigo, tá? Eu utilizei 4 xícaras e meia, mas na descrição eu vou colocar de 4 a 5 xícaras. Então, agora eu transferi para a bancada porque é mais fácil para poder mexer, mas se vocês tiverem uma bacia grande, dá para poder sovar dentro da bacia mesmo. Então, é só mexer até desgrudar completamente das mãos. E agora que a farinha de trigo desgrudou das minhas mãos, eu vou dividir essa massa em 4 partes, tá? Eu tô fazendo isso porque a bancada é pequena, então para poder facilitar. E aqui, no momento que vocês for abrir a massa, se começar a grudar, é só polvilhar um pouquinho de farinha de trigo. E para abrir a massa é muito fácil, vocês vão pegar uma porção da massa e vão abrindo assim, ó, do meio para fora. E não pode ficar muito fino, tá? Então depois que vocês terminar de abrir a massa, fazendo assim do meio para fora, a gente vai vir com auxílio de um garfo para a gente fazer uns pequenos detalhes na massa. Então já estou aqui com meu garfo, tá? Vocês vão vindo, vão fazendo alguns detalhes assim na massa, só mesmo para ficar um pouco mais bonitinha, tá? E lembrando que vocês não podem apertar muito, é bem delicadamente. E depois de passar o garfo em toda a massa, vocês cortam a pontinha, aí vocês cortam um pedacinho da massa. Então aqui já é uma bolacha. E a partir dessa você pega ela como molde, tá? Para ficar mais ou menos aí todas do mesmo tamanho. E agora eu peguei só mais um pouquinho de uma outra massa que eu já tinha feito a abertura dela, tá? Eu mudei um pouco a câmera de posição porque eu sou canhota e às vezes fica difícil para vocês ver como que eu fiz. Então vocês vêm assim bem delicadamente com o garfo e vai passando por cima da massa. Terminou de fazer isso, vocês tiram a pontinha que sobra, pega um pedaço da massa que você já cortou, tá? De um biscoito que já está pronto. A partir dele vocês tiram como molde todas as outras bolachinhas. E eu já terminei de modelar todas as bolachas, tá? Renderam 40, então o rendimento vai depender muito do tamanho que vocês for cortar. Eu vou levar para assar. O meu forno ele já está pré-aquecido a 180 graus. Eu vou deixar por aproximadamente de 30 a 40 minutos, mas vai depender muito da potência do seu forno. Então eu vou levar para assar e já eu volto com vocês. Eu acabei de retirar uma forma já do forno, tá? Já ficaram prontas essas bolachas. Enquanto assa a segunda forma, eu vou mostrar para vocês o resultado bem de perto. E as bolachas vai ficar dourada assim por baixo e levemente dourada por cima. Se você deixar mais tempo no forno, ela vai ficar mais dura. Então, se você quiser ela mais macia, você deixa menos tempo no forno, tá? Então, eu deixei por 40 minutos e elas ficaram bem macias por dentro. E esse é o resultado final da nossa rosquinha, tá? Fica bem assim macinha por dentro mesmo.
São ingredientes simples, mas que combinam super bem com o café da tarde ou até mesmo com o café da manhã. Então eu espero muito que vocês tenham gostado da receita. E aqui para vocês armazenar, vocês podem colocar no pote fechado. Se quiser levar para o trabalho, é só colocar pequenas porções nesses potinhos e a bolacha vai ficar macia, mesmo no outro dia. Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou da receita, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, porque é muito importante para mim. Até o próximo vídeo. Tchau, fica com Deus.